Capítulo 4, versículos de 13 a 17, será o texto de nossa meditação nesta manhã. Repetindo, Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 17. Quem pode aqui prever realmente o amanhã? Dizer com certeza o que vai acontecer. Nós podemos especular, talvez em virtude da nossa rotina diária, nós podemos dizer, eu vou fazer isso ou aquilo, amanhã é segunda-feira, muitos estão retornando para o trabalho, o colégio não, que é só lá para fevereiro, março, mas boa parte está retornando às suas atividades normais. E nós temos aquela rotina nossa diária, e nós podemos dizer, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas somente são especulações. O início do ano é um momento que é um marco, como se fosse uma virada de página, em que nós repensamos tudo o que nós fizemos no ano anterior e começamos a planejar para o novo ano, planos para a nossa vida. Mas como será que nós temos planejado? Como será que nós temos procedido nesse planejamento? Nós vamos ver aqui que a verdadeira fé reconhece que a vida, a nossa vida, ela é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a meia hora. Nós, como já falamos, podemos ter uma ideia, mas não podemos afirmar. Quantas vezes nós já nos encontramos em determinado lugar e num dia e dissemos, eu nunca pensei que hoje de manhã iria estar aqui. Tenho certeza que muitos dos irmãos já passaram por isso. Nossa vida, então, ela é realmente imprevisível. E esse texto que nós vamos ler condena a arrogância de homens que viviam suas vidas agarradas ao mundo como onipotentes, como achando que eles pudessem planejar tudo e fosse segundo o que eles tivessem planejado. Leamos o texto. Atendei agora, algumas traduções trazem eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O texto, então, inicia com uma chamada de atenção. Atendei agora para aqueles que planejam a sua vida sem incluir Deus. Atendei agora. Como dissemos, essa vida é imprevisível e é curta. Como Tiago aqui ilustra, é um vapor que aparece e depois some. Assim é a nossa vida. A gente vê o vapor, ele aparece, daqui a pouco ele desaparece. Nossa vida é assim. Por isso nós precisamos estar com cuidado quanto aos nossos planejamentos e como Deus tem feito parte dele ou não. Muitos desperdiçam a sua vida, porque têm vivido de forma leviana, não têm tido uma vida segundo os padrões que Deus espera. Isso tem causado muita tristeza à humanidade como um todo. Um vapor que desaparece. O servo de Deus deve procurar ter uma vida de forma sábia, uma vida realmente que esteja
ou que vá ao encontro do que o Senhor realmente espera de cada um de nós. É necessário sabedoria na administração do nosso tempo. Nós podemos ver isso já o salmista, quando fala a gente lá no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós não podemos ter uma vida em que nós não estejamos administrando bem o nosso tempo, que nós realmente não estejamos perguntando ao Senhor como Ele quer que nós venhamos a dirigir nossas vidas. E muitas pessoas têm vivido assim, têm tido uma vida sem colocar Deus em primeiro lugar. E uma vez que nós estamos iniciando um novo ano, é preciso que nós realmente venhamos e mudemos essa nossa maneira, se estamos vivendo assim, e coloquemos Deus sempre em primeiro lugar. Sendo assim, não podemos agir como esses homens do texto, de forma arrogante, soberba, como se não fôssemos precisar de Deus. E algumas realidades que nós vamos ver aqui são necessárias para uma vida cristã sábia. A primeira realidade que nós vemos aqui neste texto de Tiago, que nós lemos, é que não planejar nada sem uma submissão à vontade de Deus. Nada em nossa vida deve ser planejado se realmente não estiver sob a vontade de Deus, sob a submissão da vontade de Deus. Deus tem um plano definido para cada um de nós em nossas vidas. O apóstolo Paulo sempre colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Podemos realmente comprovar isso no livro de Atos 18, 21, em que ele diz: antes se despediu deles dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Lá em Romanos 1:10, o apóstolo Paulo também diz: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. E mais um texto, Romanos 15, 32, que diz: a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Várias situações que Paulo estava vivendo, mas que sempre ele colocava a vontade de Deus em primeiro lugar, se fosse da vontade de Deus, para realizar isto ou aquilo. O versículo 13 do texto de nossa meditação, aí em Tiago 4, de 13 a 17, fala sobre uma viagem, ir para outro lugar, ficar ali naquele lugar, enriquecer. Estas coisas não são erradas. Você ter planos para realmente prosperar em sua vida. Tiago não condena tais ações. O grande erro está em prescindir Deus, ou seja, deixá-lo de lado, não levá-lo em conta. Esse aqui é o grande problema. Os homens hoje vivem como se Deus não existisse, planejando, dizendo que vão fazer isto ou aquilo. E esse aqui é o grande erro, deixar Deus de lado. É planejar sem Deus, é fazer das coisas, dos objetivos da vida, o Deus com D minúsculo, da sua vida. Não, meus amados, nós não podemos viver assim. Deus tem que estar realmente orientando e sendo o Deus das nossas vidas. E certas pessoas, até para alcançar seus intentos, chegam a passar por cima de outras por isso, para alcançar os seus intentos. Como realmente isso tem sido triste em nossa sociedade. Não planejar nada sem a submissão, sem uma submissão, melhor dizendo, à vontade de Deus. Segunda realidade, reconhecer que a vida é breve e imprevisível, como nós lemos aqui o versículo 14, dizendo justamente que a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, desaparece. A vida é imprevisível. E aí vem a pergunta: como eu tenho gastado o meu tempo?
como eu tenho gastado a minha vida? Será que eu realmente tenho usado a minha vida para a honra e glória do Senhor como deve ser? Tenho priorizado as coisas realmente do reino de Deus? Quanto eu tenho investido no reino de Deus? Algumas pessoas, como nós já dissemos aqui, vivem como se fossem indestrutíveis, que não fossem nunca mais acabar, pensando somente em suas vidas, nos seus negócios, não priorizando a vontade de Deus. O que você faz do seu talento? Você tem um talento, você tem um pendor, você tem colocado realmente diante de Deus? Ou você tem guardado para você? Você tem que colocar, meu amado, esse teu talento para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Lá em Mateus 6,33, o que nós lemos em Mateus 6,33? Abram aí 6,33 e leiamos todos juntos. Mateus 6, versículo 33. Vamos ler? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, em segundo lugar. Em terceiro, primeiro eu ver as minhas prioridades, as minhas vontades. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Nossa vida é um instrumento que Deus tem para fazer algo nesta sociedade tão corrompida. E nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu tenho esse ou aquele plano, mas é da Tua vontade? É através de nós que Ele age. Vejam Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, Paulo era um instrumento nas mãos de Deus para fazer maravilhas extraordinárias. E esta orientação, esta verdade também vale para cada um de nós. Deus quer fazer maravilhas na sociedade por intermédio de cada servo, mas é preciso que nós realmente venhamos a nos submeter à sua vontade. Realidades: não planejar nada sem uma submissão à vontade de Deus, reconhecer que a vida é breve e imprevisível, e outra, reconhecer que Deus é sempre soberano. Expressamos nossa confiança em Deus, em sua soberania, através de uma expressão simples, humilde e dependente: se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas ela não pode se tornar, essa expressão, um chavão. Falar somente por falar. E tem algumas pessoas até que completam de se Deus quiser e Ele quer. Não. Aí eu estou colocando já a minha vontade. É claro que quando a gente fala isso, é que a gente acha que aquilo ou aquela coisa, seja o que for, é tão boa que a gente acha que Deus vai querer, mas pode ser que não esteja nos planos de Deus. Se Deus quiser, ponto. Se Deus quiser. Ela deve expressar a confiança de nosso coração. Isso não vem anular os nossos planos continuam. Mas estes planos que nós temos para as nossas vidas passam a ser contingentes, dependentes e até mesmo provisórios, se o Senhor quiser. Ou seja, tudo condicionado à vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus, se Deus quiser. Em outras palavras, submetemos todos os nossos planos à soberana mão de Deus. Os planos da minha vida para 2015 têm que estar submissos à vontade de Deus. Quarta realidade. Devemos também reconhecer que a autossuficiência, o se achar, é pecado. No versículo 16, as pessoas faziam seu planejamento sem Deus e se orgulhavam disso.
mas agora vos gloriais em vossas presunções. Ter confiança em si, na sua capacidade, é necessário para qualquer atividade. Mas quando a autoconfiança substitui a que devemos ter em Deus, aí é uma atitude maligna. A autoconfiança que eu tenho em mim, realmente estendo maior do que a que eu devo ter em Deus. Não, eu tenho que colocar a confiança em Deus. Na verdade, nós gostaríamos que tudo o que nós planejamos para as nossas vidas já viesse com o carimbo divino da aprovação. Mas a vida não é assim. E graças a Deus por isso. Porque muitas vezes o que nós estamos planejando não é bom nem para nós mesmos, nem para o nosso próximo. Por isso que precisamos realmente colocar aos pés do Senhor. Outra realidade. Devemos sempre buscar a vontade de Deus e nos colocarmos dentro dela. Não somente buscar, mas entrarmos realmente para ela. Este é o bem que Tiago, avaliando todo o contexto, cita aqui no versículo 17. O bem que a pessoa faz a si mesma. Devemos realmente viver uma vida debaixo da soberania de Deus. Investir os poucos anos hoje para o reino de Deus. Submeter todos os nossos planos à inspeção divina. Ignorar a vontade de Deus é fazer um mal a si mesmo. Saber isto e não fazer realmente se torna um pecado. Ah, meus amados, como tem sido o nosso viver? Como eu realmente tenho caminhado ao longo da minha vida? Tenho realmente colocado os meus planos sob a submissão de Deus? Tenho realmente falado em verdade, se Deus quiser, ou eu tenho procurado fazer a minha própria vontade? Planejamos então segundo as nossas vontades ou nos submetemos a Cristo? Sejamos, queridos, submissos ao Senhor em todo o tempo, sempre submissos à vontade de Deus, sabendo que a nossa vida, como nós vimos aqui, ela é imprevisível. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Porque ela, quando menos se espera, acaba. E você, meu querido, que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que está nos ouvindo neste momento, você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor, porque só nele há salvação. E você precisa ter uma vida submissa à vontade dele. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Você crê nele? Ah, creio, pastor. Então tenha-o como Senhor e Salvador da sua vida. Porque você hoje está aqui e amanhã pode não estar mais. E para que você esteja com ele um dia na eternidade, assim diz o Senhor, você tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E quanto a nós, que já compreendemos, graças a Deus, esta verdade, entregamos nossa vida a ele, a cada dia venhamos a nos submeter mais à sua vontade, a deixar o meu eu de lado, a não ser egocêntrico, mas fazer a vontade do Senhor em cada momento da minha vida. Façamos o bem a todos, amados, e também a nós mesmos, nos colocando sempre no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.